ouçam, os pés estão marchando. Ouçam a batida da marcha. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz ao meu povo de Israel que marchem. É o povo de Deus marchando a caminho da terra prometida. E todo o povo de Deus, em todas as eras e gerações, estão sendo convocados para marchar. Essa marcha iniciou-se a partir do momento da passagem do Mar Vermelho, a saída do Egito, marchando pelo deserto 40 anos, marchando e vencendo os inimigos da terra até conquistar Canaã, marchando até chegar à Arca em Sião, Jerusalém. E essa marcha triunfante de Deus continua até chegar à redenção, quando Cristo nasceu, morreu, ressuscitou e ascendeu-se ao céu. A marcha agora é da igreja. Ela está marchando, triunfante. O Senhor está na frente, porque Ele é o Rei e Ele é o Deus. E há louvores, há dança, há júbilo, há brados de vitória. É a marcha triunfante do povo de Deus, até chegar em Sião, Jerusalém espiritual. Você não pode parar de marchar. Por isso, marche, marche. Vamos marchar, minha irmã. Esquerda, direita, eu marcho pra vitória. Esquerda, direita, sou mais que vencedor. Esquerda, direita, o crente não pode parar. Nós estamos em guerra, temos que lutar. Parece brincadeira, né? Mas é brincadeira não, é pra levantar e guerrear, é pra avançar. O Senhor Jesus nos incluiu no seu exército como soldados. Estamos na frente da batalha e as nossas armas são poderosas em Deus para combater e para destruir as obras do diabo. Aleluia! Uhul, vamos marchar. Igreja, povo de Deus, não podemos parar de marchar. Muitas vezes quando cantamos louvores na igreja e falamos, marcha igreja, muitos ficam olhando assim, mas o que é isso? Eu não estou no exército, por que eu tenho que marchar? É um ato profético. Aqui no livro de Salmo 68 foi algo literal. O povo de Israel precisou marchar para conquistar as promessas que o Senhor havia feito. E este salmo é um salmo de triunfo, a marcha para a redenção. É um cântico, um hino de ações de graças que invocava a grandeza da história do povo de Deus, tomando-as como uma procissão, uma marcha triunfante do Senhor, desde a saída do Egito, chegando ao Sinai. Mas o interessante é que ao longo da história cristã, alguns reis cantavam este salmo após suas vitórias militares. Sim, cantavam este hino de triunfo sobre os seus inimigos. E para enaltecer o rei após a batalha vencida, eles faziam arcos de triunfo, cuspidos de madeira ou de pedra maciça, e eles eram enormes. E conta a história que diversos arcos foram feitos para memorizar a vitória daquele rei, principalmente na história do povo romano. Mas, dentre tantas histórias fantásticas, existe uma muito interessante, que o povo cantou este Salmos 68 após uma vitória. Eles cantaram como um cântico de triunfo militar. Foi cantado pelos protestantes franceses após um grande livramento. Eles estavam como uma espécie de caverna e havia uma neblina muito forte, não conseguiam ver o inimigo. Então eles começaram a cantar e Deus trouxe livramento. Também o imperador Carlos Magno amava cantar o Salmo 68 em suas batalhas. Este salmo é sim de triunfo militar do povo de Deus, mas ele tem uma visão espiritual, a marcha espiritual do povo de Deus. É o triunfo de Jesus tomando para si a sua igreja. Portanto, é um salmo messiânico. Uau! Pois é, sejam bem-vindos a essa marcha triunfante. Tudo bem com vocês? Seja bem-vinda, minha irmã, que já estamos aí marchando.
Oh, mas é maravilhoso marchar com Deus, porque quando estamos marchando com Deus, nós temos a certeza da vitória. Se Deus prometeu, vai cumprir. E é isso que está acontecendo aqui no capítulo 68. O salmista está recapitulando toda a trajetória do povo de Israel até chegar à conquista e vai mostrando aqui os triunfos. É interessante que os reis, os imperadores, durante a história do cristianismo, cantavam este hino, mas focando um cântico de triunfo militar. Só que ela não fala somente de um triunfo militar, no caso do povo de Israel. Fala aqui do triunfo de Jesus Cristo, tomando a igreja, a redenção, a salvação. E o próprio apóstolo Paulo, no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 8, ele faz a citação aqui do Salmo 68, o versículo 18, que diz assim: Tu subsiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons para os homens e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. E Paulo faz essa citação do livro de Salmos aplicando a ascensão de Cristo. Paulo interpretou este versículo como o triunfo de Cristo Jesus em sua ressurreição, ascensão aos céus. Aqui, o vencedor invicto. E ele recebe os homens por dádivas. Então aqui Paulo, ele entende que Cristo concedeu homens como dádiva. E quando continuamos a leitura no livro de Efésios capítulo 4, entendemos que essa dádiva de Cristo triunfante que Deus deu à igreja confere-se aos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, porque se você ler aqui, Efésios 4, 10 e versículo 11, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo do Senhor. Portanto, Paulo aqui está falando que lá no livro de Salmos está falando do triunfo de Jesus Cristo e essa dádiva que ele deixou para a igreja. E ao estudarmos o livro de Salmos capítulo 68, essa história, essa trajetória do povo de Deus, de suas conquistas, esse triunfo dado por Deus, é preciso nos dar encorajamento para nós hoje, nessa nossa caminhada. Estamos caminhando aqui, marchando. 1, 2, 1, 2. Para quê? Até chegarmos em Sião, em Jerusalém, mas não Jerusalém terrena, Jerusalém celestial. Você ouviu o convite feito no Salmo 66? Se não ouviu, ouça, leia. O Salmo 66 foi feito um convite para participar de uma grande festa. Então, portanto, vamos marchar até chegar a esta festa. Segundo Spurgeon, um dos melhores estudiosos da Bíblia, ele considera este salmo um dos mais difíceis nas suas interpretações. Porque alguns estudiosos acham que são apenas versículos jogados, panos de retalho, vamos assim dizer, mas na verdade existem 4 blocos que mostram essa jornada, essa caminhada do povo de Deus até a conquista. Então vamos estudar a palavra do Senhor? Pega a sua Bíblia, abra, capítulo 68. Portanto, este salmo trata de Deus marchando em favor do seu povo. É a história triunfante do povo de Deus até a redenção. Por isso aqui que nós começamos com o versículo 1, que é uma citação do livro de Números, capítulo 10, 33 e 35. É um grito de marcha, por isso começamos aqui marchando. É a marcha de Israel. Sempre que eles partiam para uma jornada, eles mostravam essa ação, marchando, gritando, mostrando também o cuidado de Deus. E ao longo da marcha, nós temos aí aqui descrito no Salmo 68, a saída do Egito. Eles passam pelo deserto, 40 anos ali no deserto. Vamos ver o cuidado de Deus aqui em alguns versículos. Ele vence os inimigos, ele vence os reis das terras para conquistar Canaã. E quando chega na terra prometida, Deus então traz ali a bênção de conquistar Sião e Jerusalém e principalmente de trazer a arca. Então é sobre isso que esse capítulo vem tratando. Entenda que o Senhor luta as nossas batalhas. Você não está marchando sozinho. O Senhor é o Senhor dos exércitos. Ele está marchando ali à frente, comandando o exército, direita, esquerda. O inimigo vem, você ataca por ali, ataca pelo outro lado. Nós estudamos nos salmos anteriores a importância de estar revestido da armadura de Deus para lutar
contra o inimigo que não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e dominadores do mal. Aqui o povo de Israel sim precisou lutar literalmente para conquistar a terra. Havia sim guerras literais, como os reis ao longo da história, como falamos aqui dos franceses, protestantes, falamos aqui de Carlos Magno, de tantos outros que utilizaram o Salmo 68 como um cântico triunfante de uma marcha militar. Mas nós entendemos hoje, através da vinda, morte, ressurreição, ascensão de Cristo, que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados, dominadores do mal. Preciso, então, estar revestido da armadura de Deus, descrito no livro de Efésios, capítulo 6. Entrando então aqui no livro de Salmo 68, nós temos aqui esse grito de guerra. Versículo 1, levanta-te, Deus, e sejam dissipados os seus inimigos, fugiram diante dele o que aborrecem. Como se impele a fumaça, assim tu os impele. Como cera se derrete diante do fogo, assim pereçam os ímpios diante de Deus. Olha que interessante. Aqui o salmista vem usando diversas figuras de linguagem, então é preciso entender. Quando o Senhor está na batalha, o inimigo ele se vai como fumaça. Você já soprou uma vela? Quando você assopra, aquela fumaça vai embora? Sim. Eles vão embora como fumaça, por isso existe esse convite, cantem, vamos celebrar o Senhor, não precisamos temer. Os ímpios, eles são derrotados como cera. Aqui no versículo 3, por isso que o justo, ele é convidado a cantar na presença de Deus. No versículo 4, cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome, louvai aquele que vai sobre os céus, sobre o seu nome é Jeová, exaltai diante dele. Que lindo, glória a Deus. É interessante que o ímpio, na presença de Deus, ele vai derreter como cera. Mas o justo, na presença de Deus, vai celebrar e cantar vitórias. Os justos se regozijam com as obras de Deus e cantam louvores a Ele. Exaltam, sim, com alegria. Nos versículos 5 e 6, Ele é o pai dos órfãos e juiz de viúvas. É Deus no seu lugar santo. Deus faz que o solitário viva em família, liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Esse é o Deus que marcha por aqueles que estão vulneráveis, aquele que não tem pai, que é um órfão, aquela que não tem um esposo, pois nessa época é necessário ter um esposo, para cuidar da família, enfim. É um Deus que cuida. Aqui está mostrando o cuidado de Deus. E aquele que é solitário, Deus faz habitar em família. Isso quer dizer o quê? Que você não vai morrer. Deus tem planos, Deus tem projetos e Ele vai fazer acontecer no tempo de Deus. E na segunda sessão aqui desse capítulo, a partir do versículo 7, começa então a recapitulação da marcha de Deus. Essa marcha se inicia no Egito e vai culminar quando eles recebem... Culminar não, continuamos nessa marcha. Mas eles vão até a Sião, onde eles recebem a lei de Deus. E aí, em todo esse percurso, observamos o cuidado de Deus. O povo, então, chegou no Sinai. E lá no Sinai, eles vão receber os mandamentos do Senhor. E no versículo 7 diz assim: ó Deus, quando saías diante do teu povo, quando caminhava pelo deserto, a terra abalava-se e os céus destilavam perante a face de Deus. O próprio Sinai tremeu na presença de Deus, do Deus de Israel. Vocês se lembram desse acontecimento? Êxodo 19:18. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subia como fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente. Sim, foi na ocasião em que Moisés estava no monte Sinai. Deus falava ali com ele. E aonde Deus deu os 10 mandamentos. Então aqui o salmista está relembrando do poder de Deus ali quando ele fala com Moisés. Versículo 9, tu, ó Deus, mandaste a chuva em abundância e confortaste a tua herança quando estava cansado. Deus mandou chuva no lugar improvável para trazer refresco. É assim que Deus faz. Muitas vezes você precisa de refrigério para a alma e Deus manda chuva, Deus te manda no lugar para descansar. Deus te manda no lugar para te dar forças para continuar a marcha. Sim, enquanto você marcha no deserto, Deus manda refresco. A palavra de Deus mata a sede, porque a marcha não terminou.
precisamos continuar, mas muitas vezes neste percurso, nessa caminhada, nos sentimos fracos, nos sentimos tão cansados, e Deus traz a chuva, a água para refrescar. No versículo 10 mostra que o povo de Israel se estabeleceu em Canaã e Deus proveu fartura. Porque lá no deserto eles comiam maná que caiu do céu, mas agora eles estavam se alimentando da terra, do fruto, da plantação, fartura, havia fartura. É só você conferir no livro de Êxodo, Deuteronômio, Juízes, que Deus ali trouxe fartura para o povo dele. Deus tem fartura para mim e para você. É só continuarmos na marcha, obedecendo a ordem do grande general. Então, meus amigos, o salmista está relembrando, e ele relembra cantando a história triunfante do povo de Israel. Será que você também consegue compor uma música cantando as suas vitórias, cantando os grandes feitos do Senhor pela sua vida? Será que você consegue compor uma música? Se você conseguir, coloca aqui nos comentários. Mas tem aqueles, que tem músicas, louvores, músicas gospel, sim, que louvam a Deus, viu, gente? Por favor, hein? Que fizeram parte do momento que você estava vivendo. Possa ser um momento triste ou alegre, um momento bom ou ruim, mas existem. E quando você, todas as vezes que ouve este louvor, você lembra, do que Deus fez na sua vida, dos milagres, da vitória, lembra do momento difícil que passou, mas Deus trouxe o alívio. E assim o salmista está fazendo, enquanto ele canta, traz à memória do povo aquilo que dá esperança. Lembrando que na época não havia escrita ou uma leitura de senso comum, então a música era cantada de forma didática para ensinar a palavra de Deus. E se você tem uma música que marca aí algum momento da sua vida, coloca aqui nos comentários. Eu tenho 3 músicas em especial. A música da Aline Barros, Ao Rei dos Reis consagro tudo que sou. A música do Diante do Trono, Aclame ao Senhor toda a terra. E as músicas americanas do cantor gospel Ron Kenoly. Essas são louvores que marcaram a minha vida em diversos momentos. I lift up my eyes. E assim vai. E quando canto, traz a memória aquilo que nos dá esperança. Então o povo de Israel cantava, trazendo à memória aquilo que dá esperança a eles. Deus é Deus que reina e conquista com vitórias triunfantes. Na terceira sessão aqui do livro, a partir do versículo 11, o povo já está em Canaã. Eles aqui estão em batalha, lutando contra os reis de Canaã, contra os inimigos. E no versículo 11 fala assim, o Senhor dá ordem. Talvez na sua tradução esteja diferente. O Senhor deu a palavra. Grande era o exército dos que anunciavam as boas novas. Existem traduções que dizem que mulheres estavam cantando. No versículo 25, também aqui do Salmo 68, diz: os cantores iam adiante, os tocadores de instrumento atrás, entre ele as donzelas tocando adufes. Isso aqui traz alusão a quem? A Miriam. Quem é que cantou após a travessia do Mar Vermelho? Quem foi que chamou as mulheres com seus tamborins para louvar o Senhor? Foi Miriam. E Miriam cantava, só o Senhor é Deus. Sim, aqui as mulheres, as donzelas também fazem esse momento de louvor e de adoração ao Senhor. Em diversos outros trechos da Bíblia, como Êxodo 15:20, 1 Samuel 18:6, Êxodo 23, falam das mulheres louvando ao Senhor após a batalha. E agora? Pergunto, quem foi que anunciou a ressurreição de Jesus Cristo, levando as boas novas, como descreve aqui no versículo 11, que anunciam as boas novas? Quem foi a pessoa que trouxe a maior revelação teológica? Nada menos, nada mais que uma mulher. Olha que maravilha! Jesus traz a redenção e escreve uma nova história para as mulheres. Agora não só estão ali cantando, mas estão anunciando as boas novas de salvação. Depois, em outro momento, podemos falar aí as mulheres do ministério de Jesus, que foi tremendo. E então as mulheres aqui reunidas louvam ao Senhor. E da mesma forma, à medida que o povo de Israel, eles entravam e conquistavam as terras,
eles pegavam ali os seus despojos, versículo 12, né? O que seriam os despojos? O ouro, prata, o que tinha naquela cidade, e elas repartiam entre os soldados, entre as famílias. Agora, a partir aqui do versículo 13 e 14, são versículos complexos e nem sempre há um consenso entre a tradução ou a interpretação deste texto. Então, umas das interpretações destes dois versículos. Esse texto pode estar se referindo ao cântico de Débora, registrado em Juízes 5:15, em que ela humilha a tribo de Ruben por ficar em casa e não combater o inimigo. Olha só o que está escrito aqui no livro de Salmos. Versículo 13. Ainda que vós deiteis entre redis, sereis como asa de uma pomba, como cobertas de prata, com as suas pernas de ouro amarelo. Ou seja, eles estavam aqui descansados. Sei lá se eles estavam com preguiça, se eram covardes, se eram frouxos, mas eles não levantaram para a batalha. Só que, no versículo 27, vem falando aqui sobre 3 tribos de Israel, que são as tribos de Benjamim, Zebulon e Naftali, por participarem da batalha. Aqui ela traz uma exaltação a esses que estavam na batalha. Então, esta é uma das prováveis interpretações, mas o fato, sendo esta ou não a interpretação, nós estamos falando aqui de um Deus que conquistou Canaã, a terra prometida, para dar um lar ao seu povo. Lembram que eles estavam morando no deserto, em tendas, não havia uma casa. Então essa marcha trouxe a cidade, casa, fartura, prosperidade, festa e alegria. Na próxima sessão do capítulo 68, o povo chega ao Monte Sião. Sião, gente, é um sinônimo de Jerusalém. E continuando aqui no versículo 15, o salmista continua usando aqui uma linguagem poética comum do povo hebreu. O monte de Deus é como o monte de Bazã, um monte elevado como o monte de Bazã, ou esse monte Bazã também é o monte Hebron. Por que saltais aos montes elevados? Porque estáis com ciúme? Este é o monte que Deus desejou para a sua habitação. O Senhor habitará nele eternamente. Aqui o salmista está usando, como se um monte tivesse ciúmes de outro. Gente, não tem como um monte ter ciúmes de outro. Então é uma linguagem poética em que ele está dizendo o seguinte: Deus escolheu para si o Monte Sião, apesar deste ser muito menor e menos imponente que o Monte Hebron, que é o monte aqui de Bazã, do versículo 15. E o que Deus nos mostra nesse texto aqui, que a beleza de Sião não era pela sua topografia ou geografia, mas a beleza estava no fato de que Deus habitava nela. Esta é a beleza do cristão. A nossa beleza é porque Deus habita em nós. E se Deus habita em mim, em você, precisamos mostrar, resplandecer, testemunhar, mostrar o amor, o poder de Deus. Como testemunhas do Senhor, estamos nessa marcha triunfante até chegarmos na Sião Celestial. Não podemos negligenciar a nossa responsabilidade. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho, falamos isso nos áudios anteriores. Como igreja do Senhor, precisamos congregar, culto público, existe a adoração pessoal, mas também a adoração em conjunto. Então tudo isso faz parte do povo de Deus que está marchando em rumo à Sião Celestial. Na próxima sessão deste salmo, a partir do versículo 21, nós temos assim: mas Deus ferirá gravemente a cabeça dos seus inimigos e o crânio cabeludo do que anda em suas culpas. O que isso quer dizer? O cabeludo crânio refere-se aos guerreiros viris, fortes, dos inimigos que se achavam. E eles estavam confiando na sua juventude, na sua força, na sua estratégia de guerra. Mas a palavra de Deus diz que haverá o dia do seu juízo, eles serão dissipados. E haverá o juízo eterno. E no versículo 23 tem a expressão cães lambendo sangue. E essa expressão era muito comum para o julgamento e humilhação daqueles que estavam se levantando contra o povo de Deus. Você pode ver isso lá em 1 Reis 21:17.
Na última sessão, então, a partir do versículo 28, nós podemos entender que essa narrativa de conquista não refere somente a uma conquista militar, mas é a história da salvação. O povo de Deus precisou, sim, em diversos momentos, usar armas para se defender, para conquistar aquilo que Deus tinha mandado. Mas essa marcha é a marcha triunfante da salvação. Então, essa sessão final de encerramento, ela tem como tom profético, uma vez que descreve as nações gentias sujeitando-se a Jeová, o Deus de Israel. A partir do versículo 31 diz assim: embaixadores reais virão do Egito a Antióquia, cedo estenderá para Deus as suas mãos. Reinos da terra, cantai a Deus, cantai louvores ao Senhor, aquele que vai montando sobre os céus dos céus desde a antiguidade. Eis que envia a sua voz, a de um brado veemente, dai a Deus fortaleza, a sua excelência está sobre Israel, a sua fortaleza nas mais altas nuvens. Ó Deus, tu és tremendo desde os teus santuários. O Deus de Israel é o que dá fortaleza e poder ao seu povo. Bendito seja a Deus. Você pode dar um glória a Deus. Subir às alturas significa conquistar a vitória e voltar triunfante. Portanto, não é possível haver paz na terra enquanto o Senhor não estiver reinando em Jerusalém para sempre e eternamente. Amados, a marcha continua. Sim, a marcha triunfante do povo de Deus. As tribos de Israel que marchavam e conquistaram na sua época, hoje é a igreja do Senhor que está marchando até chegar na mansão celestial, na Jerusalém celestial. O convite já foi feito, então vamos celebrar a vitória triunfante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, e a vitória final na festa das bodas do Cordeiro. Que Deus te abençoe. Amado Deus, eu quero te agradecer e te louvar por este salmo de ações de graças, aonde revela o seu poder, o seu cuidado, sua soberania. Nós não estamos sozinhos nessa marcha. Oh, como é bom saber que o Senhor está marchando conosco em diversos momentos de nossa vida, em diversas situações. O Senhor está nos ajudando a vencer, marchando rumo à conquista final, triunfante em Cristo Jesus. Obrigada, Senhor, pelo teu grande amor, porque o Senhor não deixa desamparado o órfão, a viúva, aquele que está em situação vulnerável. O Senhor está cuidando desta pessoa, o Senhor está sustentando, e eu te agradeço, oh Deus, em nome de Jesus. Amém.